4 toda manhã. Nós três íamos para a escola, os meus pais para lecionar, eu para aprender. Minha mãe em geral era a primeira a se levantar, precisava de tempo para preparar o café da manhã, para se arrumar. Meu pai, por sua vez, só se levantava quando o café da manhã estava pronto porque, assim que acordava, começava a ler, anotava coisas nos seus cadernos, continuava assim até no banheiro. Eu era a última a sair da cama, embora, desde o início daquela história, quisesse fazer como minha mãe. Lavar com muita frequência a cabeça, maquiar-me, escolher com cuidado tudo que vestia. O resultado é que os dois ficavam me apressando o tempo todo. Giovana, já se aprontou? Giovana, você vai se atrasar e nós também. Enquanto isso, também se apressavam entre si. Meu pai pressionava. Nela, vamos logo, preciso usar o banheiro. Minha mãe respondia tranquila. Está livre há meia hora, você ainda não foi. De qualquer maneira, aquelas não eram as manhãs que eu preferia. Eu adorava os dias em que meu pai entrava na escola para a primeira aula e minha mãe para a segunda ou terceira, ou, no caso dela, melhor ainda, quando tinha o dia livre. Então ela se limitava a preparar o café da manhã e de vez em quando gritava: Giovana, ande logo, e se dedicava com calma aos seus vários afazeres domésticos e às histórias que corrigia e muitas vezes reescrevia. Naquelas ocasiões, tudo para mim era mais fácil. Minha mãe era a última a tomar banho e eu tinha mais tempo à disposição no banheiro. Meu pai estava sempre atrasado, fora as brincadeiras de sempre para me alegrar, vivia afobado, me deixava na frente da escola e ia embora sem a mesma vigilância demorada da minha mãe, como se eu já fosse grande e pudesse enfrentar a cidade sozinha. Fiz alguns cálculos e descobri com alívio que a manhã do dia 23 seria daquele segundo tipo. Era a vez do meu pai me levar à escola. Na noite anterior, arrumei as roupas para o dia seguinte, eliminei o cor-de-rosa, algo que minha mãe sempre me recomendava, mas que eu nunca fazia. E, de manhã, acordei bem cedo, tomada por grande agitação. Corri para o banheiro, me maquiei com extrema atenção, coloquei depois de um pouco de hesitação a pulseira com as folhas azuis e pérolas, entrei na cozinha quando minha mãe acabara de se levantar. Por que você já está de pé? Perguntou ela. Não quero me atrasar, eu disse, tenho prova de italiano, e ela, ao me ver inquieta, foi apressar meu pai. O café da manhã transcorreu sem problemas, brincaram entre si como se eu não estivesse ali e pudessem falar mal de mim livremente. Disseram que, se eu não estava dormindo e não via a hora de correr para a escola, certamente estava apaixonada. Eu abri uns sorrisinhos que não diziam nem sim nem não. Depois meu pai desapareceu no banheiro e daquela vez fui eu que gritei vamos logo. Ele, devo dizer, não perdeu tempo, exceto pelo fato de não encontrar meias limpas ou ter esquecido livros de que precisaria e voltar correndo até o escritório. Enfim, lembro que eram exatamente 7h20, meu pai estava no fim do corredor com a bolsa cheia. Eu acabara de dar o beijo obrigatório em minha mãe, quando a campainha tocou com violência. Era surpreendente que alguém aparecesse àquela hora. Minha mãe estava com pressa para se fechar no banheiro, fez uma careta contrariada, disse: atenda, veja quem é. Abri, e diante de mim estava Vitória. Oi, disse ela. Ainda bem que você já está pronta, vamos logo, ou vamos nos atrasar. Meu coração afundou no peito. Minha mãe viu a cunhada no vão da porta e gritou, sim, foi de fato um grito. André, venha, sua irmã está aqui. Ele, ao ver Vitória, arregalou os olhos de surpresa, a boca incrédula exclamou: o que você está fazendo aqui? Eu, com medo do que aconteceria dali a um instante, dali a um minuto, me senti fraca, fiquei banhada de suor, não sabia o que responder a minha tia, não sabia como me justificar com meus pais, achei que fosse morrer. Mas tudo se esgotou em pouco tempo e de uma maneira tão surpreendente quanto esclarecedora. Vitória disse em dialeto: vim pegar Janina, hoje faz 17 anos que conheci Enzo. Não disse mais nada, como se meus pais devessem entender imediatamente os bons motivos daquela sua aparição e fossem obrigados a me deixar ir sem reclamar. Minha mãe, no entanto, objetou, em italiano: Giovana tem que ir para a escola.
Meu pai, por sua vez, sem se dirigir nem à mulher nem à irmã, me perguntou com seu tom gélido: você sabia disso? Fiquei cabisbaixa olhando para o chão e ele insistiu, sem mudar de tom: vocês tinham um encontro marcado, quer ir com a sua tia? Minha mãe disse devagar: que perguntas, André? Claro que ela quer ir, claro que elas tinham um encontro marcado, ou sua irmã não estaria aqui. Àquela altura, ele me disse: se é assim, vá, e com a ponta dos dedos fez sinal para a irmã sair da frente. Vitória se afastou, era uma máscara de impassibilidade sobre a mancha amarela de uma roupa leve, e meu pai, olhando ostensivamente para o relógio, evitou o elevador, enveredou pela escada sem cumprimentar ninguém, nem mesmo a mim. Quando você atrás de volta? Perguntou minha mãe à cunhada. Quando ela tiver se cansado. Negociaram friamente o horário e combinaram às 13h30. Vitória esticou a mão para mim, eu a segurei como se fosse uma menininha, estava fria. Apertou minha mão com força, como se tivesse medo que eu escapasse e voltasse correndo para casa. Enquanto isso, com a mão livre, chamou o elevador sob o olhar da minha mãe que, parada na soleira, não se decidia a fechar a porta. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Aquele segundo encontro me marcou ainda mais do que o primeiro. Descobri, para começo de conversa, que eu tinha um vazio dentro de mim capaz de engolir qualquer sentimento em pouquíssimo tempo. O peso da mentira revelada, a infâmia da traição, toda a aflição por causa da dor que eu certamente causara aos meus pais duraram até o momento em que, da grade de ferro do elevador, das portas envidraçadas, vi minha mãe fechar a porta de casa. Mas, assim que me vi no átrio e depois no automóvel de Vitória, sentada ao lado dela, que logo acendeu um cigarro com as mãos visivelmente trêmulas, ocorreu o que depois me sucedeu frequentemente na vida, ora me causando alívio, ora me abatendo. A conexão com os espaços conhecidos, com os afetos certeiros, cedeu à curiosidade por aquilo que aconteceria comigo. A proximidade daquela mulher ameaçadora e envolvente me capturou e lá estava eu, já vigiando cada um de seus gestos. Ela dirigia um veículo imundo, que fedia a cigarro, não da maneira firme e indecidida do meu pai, nem com a serenidade da minha mãe, mas de modo ou distraído ou ansioso demais, feito de arranques, ruídos alarmantes, freadas bruscas, partidas erradas, fazendo com que o motor quase sempre morresse e chovesse insultos dos motoristas impacientes aos quais ela, com um cigarro entre os dedos ou entre os lábios, respondia recorrendo a obscenidades que eu jamais ouvira da boca de uma mulher. Enfim, meus pais foram parar sem esforço em um canto da minha mente e logo afastei do pensamento a afronta que lhes fizera ao me mancomunar com sua inimiga. Em poucos minutos, não me considerei mais culpada, nem mesmo me preocupei por como os enfrentaria à tarde, quando nós três estaríamos de volta na casa de Via San Giacomo dei Capri. Claro, a ansiedade continuou a escavar minha mente. Mas a certeza de que me amariam sempre, de qualquer maneira, a corrida perigosa do carro verde, a cidade cada vez menos conhecida que atravessávamos e as palavras desordenadas de Vitória me obrigaram a uma tensão que funcionaram como um anestésico. Continuamos por Doganella, estacionamos após uma briga violenta com um flanelinha que queria dinheiro. Minha tia comprou rosas vermelhas e margaridas brancas, reclamou do preço, depois de embrulhadas em um maço, mudou de ideia e obrigou a vendedora a desmanchá-lo para fazer 2. Disse-me: eu levo este e você o outro, ele vai ficar contente. Estava obviamente falando do seu Enzo, de quem, desde que entramos no carro, durante 1000 interrupções, continuava a falar com uma doçura que contrastava com o modo feroz com que enfrentava a cidade. Continuou a me falar dele até quando nos embrenhávamos por nichos e tumbas monumentais, velhas e novas, por aleias e escadas sempre em descida, como se estivéssemos no bairro Alto dos Mortos e, para encontrar a tumba de Enzo, tivéssemos de descer cada vez mais. Fiquei impressionada com o silêncio, o tom cinzento dos nichos estriados de ferrugem, o cheiro de terra podre, algumas fissuras escuras em forma de cruz que pareciam ter sido abertas nos mármores para deixar respirar quem não respirava mais. Até então, eu nunca estivera em um cemitério.
Meu pai e minha mãe nunca tinham me levado, e eu também não sabia se eles já haviam estado em um. Certamente não o frequentavam no dia de finados. Vitória logo percebeu e aproveitou para culpar meu pai também por aquilo. Tem medo, ela disse, sempre foi assim, tem medo de doenças e da morte. Todas as pessoas arrogantes, Gianni, todas as pessoas que acham que são sabe-se lá quem fazem de conta que a morte não existe. Seu pai, quando sua avó, que sua alma descanse em paz, morreu, sequer apareceu no funeral. E fez a mesma coisa com seu avô. Ficou por 2 minutos e fugiu, porque é covarde. Não quis vê-los mortos para não sentir que ele também morreria. Tentei retrucar, mas com prudência, que meu pai era muito corajoso. Para defendê-lo, recorri ao que ele me dissera uma vez, ou seja, que os mortos são objetos que se quebraram, como um televisor, um rádio, um liquidificador, e a melhor coisa é lembrar deles como eram quando funcionavam, pois a única tumba aceitável é a lembrança. Mas ela não gostou da resposta e, como não me tratava como uma menina com quem é preciso medir palavras, me deu uma bronca. Disse que eu repetia como um papagaio as merdas que meu pai falava, que minha mãe também fazia isso, e ela também quando garota. Mas, desde que conhecera Enzo, ela havia apagado meu pai da mente. Apagado, articulou, e finalmente parou diante de um muro de nichos, apontou um na parte de baixo que tinha um canteirinho cercado, uma luz acesa em forma de chama e 2 retratos fechados em molduras ovais. Aqui está, disse, chegamos, Enzo é o da esquerda, a outra é a mãe dele. Porém, em vez de assumir um comportamento solene ou contrito como eu esperava, ficou com raiva porque havia alguns papéis e flores secas abandonados a poucos passos. Deu um longo suspiro descontente, me entregou suas flores e disse: espere aqui, não se mexa, neste lugar de merda, se você não dá um esporro nada funciona, e me deixou. Fiquei com 2 maços de flores na mão, olhando para a foto em preto e branco de Enzo. Não me pareceu bonito, o que me decepcionou. Tinha um rosto redondo, ria com dentes brancos de lobo. O nariz era grande, os olhos muito vivos, a testa bastante baixa e delimitada por cabelos negros ondulados. Deve ter sido um idiota, pensei. Na minha casa, a testa alta, a da minha mãe, a do meu pai e a minha eram assim, era considerada um sinal certeiro de inteligência e de sentimentos nobres, já a testa baixa, meu pai dizia, era uma prerrogativa dos imbecis. No entanto, disse a mim mesma, os olhos também são significativos, isso era o que minha mãe dizia. Quanto mais brilhantes, mais a pessoa é esperta, e os olhos de Enzo lançavam centelhas alegres, motivo pelo qual fiquei confusa, já que o olhar estava claramente em contradição com a testa. Enquanto isso, no silêncio do cemitério, ouvia-se a voz alta de Vitória em uma briga com alguém, o que me preocupou, pois eu tinha medo que batessem nela ou mandassem prendê-la, e eu, sozinha, não saberia sair daquele lugar todo igual, zumbidos, passarinhos, flores podres. Mas ela logo retornou com um senhor idoso que, abatido, abriu para ela uma cadeira de ferro e tecido listrado e começou a varrer a aléia. Ela o fiscalizou com hostilidade. Enquanto isso, me perguntou: o que você acha de Enzo? É bonito, não? É bonito, menti. É lindo, me corrigiu. Assim que o senhor idoso se afastou, ela tirou as flores velhas dos vasos, jogou-as para um lado junto com a água podre, e me mandou ir pegar água fresca em uma fonte que eu acharia assim que dobrasse a esquina. Como eu estava com medo de me perder, desconversei e ela me mandou seguir em frente agitando a mão. Vai logo. Fui, encontrei a fonte que escorria fraca. Imaginei com um calafrio que o fantasma de Enzo estivesse sussurrando palavras afetuosas para Vitória das fissuras em forma de cruz. Como eu gostava daquele laço que nunca se rompera. A água sibilava, alongava lentamente seu fio nos vasos de metal. Se Enzo havia sido um homem feio, azar, sua feiura de repente me comoveu, ou melhor, a palavra perdeu sentido, se dissolveu no gorgolejo da água. O que importava mesmo era a capacidade de suscitar amor, ainda que você fosse feio, malvado, idiota.
Senti ali uma grandeza e esperei que, a despeito da forma que meu rosto estivesse assumindo, eu fosse dotada daquela capacidade, como de certo foram dotados Enzo e Vitória. Voltei à tumba com os 2 vasos repletos de água e o desejo de que minha tia continuasse a falar comigo como se eu fosse grande e me contasse tintim por tintim, em sua despudurada língua semidialetal, sobre aquele amor absoluto. Mas assim que dobrei na leia levei um susto. Vitória estava sentada com as pernas abertas na cadeirinha dobrável que o homem idoso trouxera e se curvara, o rosto entre as mãos, os cotovelos sobre as coxas. Falava com Enzo, não era uma fantasia, ouvi sua voz, mas não o que ela dizia. Mantinha realmente uma relação com ele mesmo após a morte. Aquele diálogo dos 2 me emocionou. Avancei o mais lentamente possível, batendo as solas no chão de terra para fazer barulho. Mas ela pareceu não perceber minha presença até que eu estivesse ao seu lado. Àquela altura, tirou as mãos do rosto passando-as lentamente sobre a pele, o que me pareceu um movimento sofrido que buscava apagar as lágrimas e, ao mesmo tempo, mostrar de propósito sua dor para mim, sem constrangimento, aliás, como um atributo moral. Olhos vermelhos e brilhantes, úmidos nos cantos. Na minha casa, era uma obrigação esconder os sentimentos, mostrá-los parecia falta de educação. Ela, no entanto, depois de todos aqueles 17 anos, pareceu-me uma eternidade, ainda se desesperava, chorava diante do nicho, falava com mármore, dirigia-se a ossos que nem sequer via, a um homem que não existia mais. Pegou apenas um dos vasos, disse com voz fraca: "Você ajeita as suas flores e eu, as minhas." Obedeci, apoiei meu vaso no chão, desembrulhei as flores, enquanto ela, fungando, abrindo suas flores, resmungava: "Você disse ao seu pai que eu te contei sobre Enzo. E ele falou com você a respeito. Disse a verdade. Disse que, primeiro, bancou o amigo, queria saber tudo de Enzo, conte, dizia a ele, e quis depois, o fez sofrer, o arruinou. Contou como brigamos por aquela casa, a que era dos nossos pais, aquela porcaria de casa onde eu moro agora. Fiz que não, e queria explicar que eu não tinha interesse algum pelas brigas deles, só queria que ela me falasse do amor, porque eu não conhecia ninguém que pudesse falar daquele assunto como Vitória. Mas ela só queria falar mal do meu pai e exigia que eu ficasse ouvindo, queria que eu entendesse bem porque tinha raiva dele. Então, ela na cadeirinha arrumando as suas flores, eu fazendo a mesma coisa agachada a menos de 1 metro, começou a contar a história da briga pela casa, o único bem deixado como herança pelos pais aos 5 filhos. Foi uma história longa e que me fez mal. Seu pai, disse, não queria ceder. Insistia. Esta é a casa de todos nós, irmãos, é a casa de papai e mamãe, eles a pagaram com o próprio dinheiro, e só eu os ajudei, e, para ajudá-los, coloquei dinheiro meu. Eu respondia: é verdade, André, mas todos vocês estão encaminhados, bem ou mal vocês têm um trabalho, eu não tenho nada, e os outros irmãos concordam em deixá-la para mim. Mas ele disse que era preciso vender a casa e dividir o valor entre nós 5. Se os outros irmãos não queriam a parte deles, ótimo, mas ele queria a dele. A discussão durou meses. Seu pai de um lado, eu e os outros irmãos do outro. A certa altura, como não chegávamos a uma solução, Enzo se intrometeu, olhe para ele, com aquele rosto, aqueles olhos, aquele sorriso. Ninguém sabia da nossa grande história de amor até então, só seu pai, que era amigo dele, meu irmão e nosso conselheiro. Enzo me defendeu, disse: André, sua irmã não pode ressarcir você, de onde ela vai tirar o dinheiro? E seu pai respondeu: fique calado, você não é ninguém, não sabe juntar 4 palavras, o que você tem a ver com os meus problemas e os da minha irmã? Enzo ficou muito magoado, disse: tudo bem, vamos mandar avaliar a casa e eu tiro do meu bolso a sua parte. Mas seu pai começou a chegar, gritou: o que você vai me dar, seu babaca? Você não passa de um agente da segurança pública. Se arrumar o dinheiro é porque é um ladrão de farda. E assim por diante, entendeu?
Seu pai chegou a dizer: escute bem, ele parece um homem fino, mas é um grosseirão, que ele, Enzo, além de me comer, queria também comer a casa dos nossos pais. Então Enzo disse que, se ele continuasse a falar daquela maneira, sacaria o revólver e atiraria. Disse: atiro em você, de uma maneira tão resoluta que seu pai ficou branco de medo, calou-se, foi embora. Mas agora, Gianni, aqui minha tia suou o nariz, enxugou os olhos úmidos, começou a torcer a boca para refrear comoção e fúria. Ouça bem o que seu pai fez. Ele foi direto até a mulher de Enzo, na frente dos 3 filhos, disse: Marguerite, seu marido está trepando com a minha irmã. Foi isso o que ele fez, foi essa responsabilidade que ele assumiu, acabando com a minha vida, a de Enzo, a de Marguerita e a daquelas 3 crianças pequenas. Àquela altura, o sol estava batendo no canteiro e as flores brilhavam nos vasos muito mais do que a lâmpada em forma de chama. A luz do dia tornava tão vívidas as cores que a luz dos mortos me pareceu inútil, apagada. Fiquei triste por Vitória, por Enzo, por sua mulher Marguerita, pelos 3 filhos pequenos. Era possível que meu pai tivesse se comportado daquela maneira. Eu não conseguia acreditar. Ele sempre me dissera: a pior coisa, Giovanna, é ser dedo duro. Era isso que ele, por sua vez, segundo Vitória, havia sido, e, mesmo que tivesse tido bons motivos, eu tinha certeza, aquilo não era do seu feitio. Então não, achei impossível. Mas não ousei dizer a Vitória porque me pareceu muito ofensivo alegar que, no 17º aniversário do amor deles, ela estava mentindo diante da tumba de Enzo. Então, fiquei calada, embora infeliz por mais uma vez não defender meu pai, e a olhei com incerteza, enquanto ela, tentando se acalmar, limpava com lenço úmido de lágrimas os vidros ovais que protegiam as fotos. Naquele momento, o silêncio se tornou um peso para mim e perguntei: do que Enzo morreu? De uma doença muito ruim. Quando? Poucos meses depois que nós terminamos. Morreu de desgosto. Sim, de desgosto. Adoeceu por causa do seu pai, que foi o motivo da nossa separação. Ele o matou. Então, por que você não adoeceu e morreu? Você não sentiu desgosto. Ela me encarou, de maneira que logo abaixei o olhar. Eu, Gianni, sofri, ainda estou sofrendo. Mas o desgosto não me matou, primeiro, para que eu pudesse continuar a sempre pensar em Enzo. Segundo, por amor aos filhos dele e também por Marguerita, porque sou uma mulher boa e senti o dever de ajudá-la a criar aquelas 3 crianças. Por causa delas, trabalhei e trabalho como empregada nas casas dos patrões de metade de Nápoles, de manhã até à noite. Terceiro, por ódio, ódio do seu pai, um ódio que faz com que você viva mesmo quando não quer mais. Eu a pressionei. E como é que Marguerita, em vez de ficar com raiva quando você roubou o marido dela, deixou que você a ajudasse? Ela acendeu um cigarro, aspirou com força. Se meu pai e minha mãe nem piscavam diante das minhas perguntas, mas em seguida desconversavam, se ficavam constrangidos e às vezes se consultavam antes de me responder, Vitória, por sua vez, ficava nervosa, dizia palavrões, manifestava sem problema sua intolerância, mas respondia, de maneira explícita, como nenhum adulto fizera comigo até então. Está vendo como eu tenho razão, disse. Você é inteligente, uma putinha inteligente como eu, mas muito escrota. Você banca a santinha, mas gosta de torcer a faca dentro da ferida. Roubar o marido, exato, você tem razão, foi o que eu fiz. Roubei Enzo, tirei-o de Marguerita e dos filhos e preferia morrer a devolvê-lo. Essa, exclamou, é uma coisa feia, mas, se o amor é muito forte, às vezes é necessária. Você não escolhe, se dá conta que, sem coisas feias, não existem coisas bonitas e age assim porque não consegue agir de outra maneira. Quanto a Marguerita, sim, ela ficou com raiva, recuperou o marido entre gritos e bordoadas, mas, quando percebeu em seguida que Enzo estava sofrendo de uma doença que havia explodido dentro dele em poucas semanas de fúria, ficou deprimida. Disse: volte para Vitória, sinto muito, se eu soubesse que você ia adoecer teria mandado você de volta para ela antes.
Mas já era tarde e enfrentamos a doença dele juntas, eu e ela, até o último minuto. Que pessoa é Margarita? Uma mulher e tanto sensível. Quero que você a conheça. Assim que entendeu o quanto eu amava seu marido, e o quanto eu sofria, disse: tudo bem, amamos o mesmo homem. Entendo você, como era possível não gostar de Enzo? Então, chega, tive esses filhos com Enzo. Se você quiser gostar deles também, não tenho nada contra. Entendeu? Entendeu a generosidade? Seu pai, sua mãe, os amigos deles, pessoas tão importantes, têm essa grandeza, essa generosidade. Não soube o que responder, apenas murmurei. Estraguei seu aniversário, sinto muito, não devia ter pedido para você contar. Você não estragou nada, pelo contrário, me deixou contente. Falei de Enzo, toda vez que falo dele, não me lembro só da dor, mas também de como fomos felizes. Isso é o que eu mais quero saber. A felicidade. Sim. Você diz que sim, mas não sabe de nada. As pessoas trepam. Você conhece essa palavra? Tive um sobressalto. Conheço. Eu e Enzo fizemos essa coisa 11 vezes no total. Depois ele voltou para a mulher e eu nunca mais fiz com ninguém. Enzo me beijava e me tocava e me lambia por toda parte, e eu também o tocava, beijava até os dedos dos seus pés, o acariciava e lambia e chupava. Então ele enfiava o pau bem lá dentro e segurava minha bunda com as duas mãos, uma de um lado e a outra do outro, e me sacudia com tal força que eu gritava. Se você não fizer essa coisa em toda a sua vida como eu fiz, com a paixão que eu fiz, com o amor que eu fiz, e não digo 11 vezes, mas pelo menos uma, é inútil viver. Diga isso ao seu pai. Vitória me disse que, se eu não trepar como ela trepou com Enzo, é inútil que eu viva. Você deve dizer exatamente assim. Ele acha que me privou de alguma coisa com o que fez. Mas não me privou de nada, eu tive tudo, eu tenho tudo. É seu pai que não tem nada. Não consegui mais apagar essas suas palavras. Foram inesperadas, nunca imaginei que ela as pudesse dizer para mim. Claro, ela me tratava como adulta, e eu ficava contente que desde o primeiro momento tivesse deixado de lado a maneira de falar que se usa com uma garotinha de 13 anos. Mas, mesmo assim, as frases foram tão surpreendentes que fiquei tentada a tapar os ouvidos com as mãos. Não tapei, fiquei imóvel e não consegui nem mesmo desviar do seu olhar que procurava no meu rosto o efeito das palavras. Em suma, foi fisicamente, sim, fisicamente, perturbador ela ter me falado daquela maneira, ali, no cemitério, diante do retrato de Enzo, sem se preocupar que alguém pudesse ouvi-la. Ah, que história! Ah, aprender a falar daquela maneira, fora de todas as convenções da minha casa. Até aquele momento, ninguém manifestara para mim, logo para mim, uma adesão ao prazer tão desesperadamente carnal, eu estava estarrecida. Senti um calor na barriga muito maior do que o que sentira quando Vitória me fez dançar. Nem se comparava à tepidez de certas conversas secretas com Ângela, com a languidez causada por alguns de nossos abraços recentes, quando nos fechávamos juntas no banheiro da casa dela ou da minha. Eu, ao ouvir Vitória, desejei não somente o gozo que ela dizia ter vivenciado, mas me pareceu que aquele gozo não teria sido possível se não fosse seguido logo depois pela dor que ela ainda sentia e pela sua infalível fidelidade. Como eu não dizia nada, ela me lançou olhares inquietos e murmurou: vamos, está tarde. Mas lembre-se destas coisas. Você gostou? Gostei. Eu sabia. Eu e você somos iguais. Levantou-se revigorada, dobrou a cadeirinha, depois olhou por um instante a pulseira com as folhas azuis. A que eu te dei era muito mais bonita, disse. 6 ver Vitória logo se tornou um hábito. Meus pais, surpreendendo-me, mas, talvez, pensando bem, de maneira totalmente coerente com suas escolhas de vida e com a educação que me deram, não brigaram comigo, nem juntos nem separados. Evitaram me dizer: você devia ter nos avisado que tinha um encontro marcado com tia Vitória. Evitaram me dizer: você planejou faltar à escola sem nos dizer, é uma coisa péssima, comportou-se de maneira tola. Evitaram me dizer:
A cidade é perigosíssima, você não pode circular por aí dessa maneira, na sua idade, tudo pode acontecer. Sobretudo, evitaram me dizer: esqueça aquela mulher, você sabe que ela nos odeia, nunca mais vá vê-la. Fizeram o contrário, especialmente minha mãe. Quiseram saber se amanhã havia sido interessante. Perguntaram-me que impressão eu tivera do cemitério. Sorriram divertidos assim que eu comecei a contar como tia Vitória dirigia mal. Até quando meu pai me perguntou, mas quase distraidamente, sobre o que havíamos conversado e eu mencionei, mas quase sem intenção, a briga pela herança da casa Enzo. Ele não ficou inquieto, respondeu de maneira sintética: sim, nós brigamos. Eu não concordava com as escolhas dela. Estava claro que o tal Enzo queria se apoderar do apartamento dos nossos pais. Por baixo da farda era um marginal. Chegou a me ameaçar com revólver. Então, para tentar impedir a ruína da minha irmã, tive de contar tudo à mulher dele. Já minha mãe só acrescentou que a cunhada, apesar de ter uma personalidade difícil, era uma mulher ingênua e, mais do que ficar com raiva, precisávamos ter pena dela, pois arruinara a própria vida por causa dessa ingenuidade. De qualquer maneira, disse-me em seguida, em particular, seu pai e eu confiamos em você e no seu bom senso, não nos decepcione. Como eu acabara de dizer que também queria conhecer os outros tios, que Vitória havia mencionado, e se possível os primos, que deviam ter a minha idade, minha mãe me pôs sobre os joelhos, disse estar contente pela minha curiosidade e concluiu: se você ainda quiser ver Vitória, tudo bem, o importante é que nos conte tudo. Àquela altura, enfrentamos a questão de possíveis outros encontros e eu logo assumi um tom ajuizado. Disse que precisava estudar, que faltar à escola havia sido um erro, e que, se realmente fosse necessário, eu encontraria minha tia aos domingos. Obviamente nunca toquei no assunto de como Vitória me falara do seu amor por Enzo. Intuí que, se eu tivesse mencionado alguma daquelas palavras, eles teriam ficado com raiva. Começou assim um período menos ansioso. Na escola, as coisas, na fase final do ano, melhoraram. Fui aprovada com média 7, começaram as férias. Seguindo um velho hábito, passamos 15 dias de julho na praia, na Calábria, com Mariano, Costanza, Ângela e Ida. Sempre na companhia deles. Passamos também os primeiros 10 dias de agosto em Villeta Barrea, nos Abruzos. O tempo voou, o novo ano letivo teve início. Entrei no 4º ano do ensino fundamental, não na escola onde meu pai lecionava, nem na escola onde minha mãe dava aulas, mas em uma escola no Vomero. Enquanto isso, a relação com Vitória não esmoreceu, pelo contrário, se consolidou. Já antes das férias de verão, comecei a telefonar para ela. Sentia a necessidade daquele seu tom áspero, gostava de ser tratada como se tivesse sua idade. Durante a estadia no mar e na montanha, não fiz outra coisa além de mencionar lá assim que Ângela e Ida se vangloriavam de avós ricos e outros parentes abastados. E, em setembro, com a permissão do meu pai e da minha mãe, encontrei-me com ela 2 vezes. Por fim, no outono, como não houve tensões especiais na minha casa, nossos encontros se tornaram costumeiros. Em um primeiro momento, achei que, por mérito meu, aconteceria uma reaproximação entre os 2 irmãos. Cheguei a me convencer de que meu dever era levá-los a uma reconciliação. Mas não foi o que aconteceu. Surgiu, isso sim, o ritual de máxima frieza. Minha mãe me acompanhava até a casa da cunhada, mas levava consigo algo para ler ou corrigir e esperava no carro. Ou então Vitória ia me pegar em Sanja como de Capri, mas não batia à nossa porta de surpresa como fizera da primeira vez. Era eu que ia encontrá-la na rua. Minha tia nunca disse: pergunte se sua mãe quer subir, vou fazer um café. Meu pai absteve-se de sugerir: diga para ela subir, sentar-se um pouco, batemos um papo e depois vocês saem. O ódio recíproco deles permaneceu intacto, e eu mesma logo abri mão de qualquer tentativa de mediação. Comecei, então, a dizer explicitamente a mim mesma que aquele sentimento era benéfico para mim.
Se meu pai e sua irmã fizessem as pazes, meus encontros com Vitória não seriam mais exclusivos. Talvez eu fosse rebaixada a sobrinha. Certamente perderia o papel de amiga, confidente, cúmplice. Às vezes, eu sentia que, se eles resolvessem parar de se odiar, eu mesma faria com que recomeçassem.